Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Roberto Rodrigues e estou aqui com mais um vídeo da mensagem da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens. O texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos do 1 ao 13. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeites em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A atualizada traduz assim os versículos 5 e 6. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. A King James traduz assim: O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: Eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. A Bíblia Viva traduz: E como o noivo estava demorando, elas se deitaram para descansar. Até a meia-noite, quando foram acordados pelo grito: O noivo está chegando. Saiam para recebê-lo. Muito bem, de todo jeito está aí falando de adormecer, né? Toscanejaram, como traduz a Corrigida Fiel, ou tomadas de sono, atualizada, traduz o verbo grego nostadzo. Significa dormir, cair no sono, adormecer. É uma figura de ser negligente e descuidado com as coisas espirituais. Adormeceram, ambas as traduções traduzem assim o verbo catiudo. Cair no sono, dormir, é um eufemismo, né? Estar morto, é uma metáfora, ser indiferente à própria salvação. É cair em preguiça e pecado, quer dizer, pessoa indiferente tanto faz como tanto fez. Aí vem o noivo, ou eis o noivo, traduz idu, eis, veja, olhe, repare. 10. 10 é considerado o número da responsabilidade e fidelidade do homem para com Deus. Os 10 mandamentos, a 10ª parte, o dízimo, a parábola das 10 minas, os 10 dias de tribulação, falado em Apocalipse 2:10, enfim, 10 é sempre um número relacionado a Deus. As virgens, pártenos, a palavra grega, mulher, virgem, núbio, né, pronta para o casamento, com idade de se casar. Nécias, traduz a atualizada, ou loucas, traduz a corrigida fiel. Inconsequentes, traduz a King James atualizada. Irresponsáveis, traduz a Bíblia Viva. Traduzem o termo moros, termo grego moros, ímpias, tolas, incrédulas, estúpidas, alguém de mente fechada, uma pessoa sem entendimento e sem discernimento. Prudentes, traduz aí o termo grego frônimos, que significa sábias, com caráter habilidoso e de forma prática, inteligentes, né? Quer dizer, sagaz, que não se deixa enganar. Prudentes, quer dizer, atentas aos seus próprios interesses. Ponderadas, quer dizer, que examinam tudo com atenção. E azeite traduz elion, azeite de óleo de oliva, ou óleo de azeitona, para a cura da doença, Tiago 5,14, para ungir a cabeça e o corpo em festas, no tratamento de ferimentos, Lucas 10,34 e por aí afora. Lâmpadas, traduz o termo grego lampas, que significa tocha, lâmpada, chama que é abastecida com óleo de azeite. E vasilhas, traduz o termo angeion, que significa um balde, um vaso curvado, parecido com uma garrafa. O contexto histórico da parábola. No Oriente, por causa do calor, a festa do casamento judaico é sempre à noite, começando com o nascimento da primeira estrela. 10 era o número exigido para a cerimônia. A noiva espera pelo noivo na casa de seus pais, que a buscará para levar para o seu lar.
Junto da noiva, suas damas de companhia esperam pela chegada do noivo. O nosso sistema atual é ao contrário, né? O noivo espera a noiva. Por isso que é difícil o povo entender que a noiva está esperando o noivo. Logo que se anuncia que o noivo está vindo, se aproximando com seu cortejo nupcial da aldeia ou da casa da noiva, as moças têm a tarefa de ir ao encontro do noivo. Como essa marcha das moças ao encontro do noivo somente pode ser realizada à noite, elas precisam ter lamparinas consigo. São lâmpadas pequenas, bem diferentes das usadas em casa, como fala lá Mateus 5,15, e próprias para o ar livre. Por isso as moças também precisam levar vasilhas com óleo de azeite, para poderem colocar em ordem as lâmpadas que durante o sono enfraqueceram a sua chama. Ou seja, elas precisam limpar o pavio das partes carbonizadas e adicionar o azeite. As vasilhas em que as moças prudentes levavam azeite para suas lâmpadas eram jarras em formato de garrafa com alças. Era costume que o noivo chegasse atrasado, hoje chegasse ao entardecer. Contudo, as damas de honra precisam esperar muito tempo até que ressoe o grito. Fazia parte que o noivo chegasse atrasado. Ele deixa que esperem por ele. Hoje a coisa é feita ao contrário, né? Por isso que o povo perdeu a noção, especialmente no Ocidente, né? Não tem noção da volta de Jesus, porque hoje acontece com a noiva, né? Na verdade, era o noivo. Na parábola de Jesus, as moças precisam esperar por um longo tempo pelo noivo. Tornam-se sonolentas e acabam dormindo de cansaço. O Senhor não as critica por terem dormido, porque todas as 10 acabaram caindo no sono. O que as torna diferentes entre prudentes e nécias, loucas, né, ou tolas, é o fato de que as prudentes foram sábias e levaram consigo azeite de reserva para abastecer no caminho. As nécias não se lembraram desse fato tão importante em sua missão. Loucas, ímpias, porque não levaram azeite numa jarra separada para reabastecer o azeite em suas lâmpadas quando ele acabasse. Então, por volta da meia-noite, ouve-se o grito: vejam o noivo, saiam ao seu encontro. Saiam ao encontro dele. Para que as lamparinas dessem uma luz forte, está na hora de limpar o pavio e colocar azeite, tirando da jarrinha de reserva. Em seguida, as virgens vão acompanhando a noiva ao encontro do noivo, para recepcioná-lo com honras. O encontro se realiza depois que o noivo e seus companheiros e a noiva e suas virgens partem rapidamente para a casa do noivo. Os acompanhantes dos noivos, como filhos dos aposentos nupciais, Mateus 9,15, sua primeira tarefa era carregar a noiva numa liteira, uma cadeira portátil, no cortejo nupcial. O grupo de músicos puxa o cortejo, vigorosos toques de tambor, alegres músicas de casamento cantadas pelas pessoas que fazem o cortejo. Velhos e jovens se movimentam. Todos trazem na mão um ramo de murta, planta usada para fazer perfumes. No alegre cortejo, chega-se à casa do noivo, onde será o casamento. Quando o noivo, como dono da casa, pronuncia a oração de abertura sobre o primeiro cálice de bênção, um ar solene, né, de pompa e honra, paira sobre a ampla comunhão da mesa. O primeiro lugar é do noivo, ao lado dele está a noiva, depois sentam-se os familiares e as damas de companhia. Por causa da hora avançada da madrugada, a porta da casa é fechada para evitar os penetras e por medo de ladrões que saqueavam a noiva e pediam resgate. A casa enche-se de alegres conversas e risadas. Assim era o casamento judeu antigo, que todos conheciam muito bem quando Jesus ensinou esta linda parábola. Então assim tem que contar isso para que você entenda o contexto todo. Porque hoje em dia se pega os textos bíblicos e tenta interpretar olhando uma simples leitura com a visão ocidental. Lembre-se, a Bíblia não foi escrita por mentes ocidentais, mas todas orientais, de Gênesis a Apocalipse. Nenhuma noiva é mencionada, porque no ensino espiritual da parábola, as 10 virgens assumem o lugar da noiva. O 2 Coríntios 11:2 diz: porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Alguns entendem que essas 10 virgens aqui são Israel, né? Mas veja bem, a parábola está sendo adaptada aqui, colocada, e como eu bem mencionei aqui, as 10 virgens elas assumem o lugar da noiva aqui, que é justamente para fazer uma preparação, porque o noivo que voltava. Ora, o noivo voltava, quem de fato tinha que estar preparado era a noiva. 5 é metade de 10. Assim aprendemos que metade da igreja é chamada de louca, ímpia ou nécia, porque não traz azeite de reserva consigo. A outra metade da igreja é chamada de prudente, de sábia, porque traz azeite de reserva consigo. Todas as 10 caíram em profundo sono,
pesado. É uma verdade. A igreja como um todo, no Ocidente, por causa do comodismo, caiu numa zona de conforto, como de um buraco negro, né, no espaço, ou numa areia movediça. Gastam seu tempo e seu dinheiro somente com coisas dessa vida e para atender a sua carne, e que não tem peso de glória na vida eterna. Então ouviu-se um grito. Elas não viram o noivo ainda não apareceu. Um evento, um grito dado, um alarme foi dado e todos ouviram esse grito. O grito indica que o noivo está chegando. Jesus nos ensinou a necessidade de sermos sábios em saber ler os sinais dos tempos. Em Mateus 16, 1-3 nós lemos: aproximando-se os fariseus e saduceus, tentando, pediram-lhe que mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Sinais do tempo, poderíamos ver vários deles, sinais muito interessantes. O templo judeu muçulmano evangélico. Em Berlim já está em fase avançada a construção do House of One, Casa de um Só. Quer dizer, na verdade, essa notícia aqui é da época da pandemia, né? O primeiro templo ecumênico que possibilitará o culto de 3 grandes religiões: os judeus, a comunidade judaica de Berlim, do seminário Geyser, os muçulmanos, Islâmico Fórum de Diálogo Intercultural, e dos luteranos, Congregação Luterana das Igrejas de São Pedro e Santa Maria. Foi paralisado na pandemia da Covid-19, orçado em 43 bilhões e 500 milhões de euros, em 43 milhões e 500 mil euros, que passa aí de 288 bilhões. Dentro desse templo terá uma sinagoga dos hebreus, uma mesquita dos muçulmanos e uma igreja evangélica. Uma preparação para a igreja unificada que será levantada pelo falso profeta para adorar e a servir o anticristo. Fato como este nunca antes se viu. Então é uma coisa que para nos chamar a atenção. Nunca aconteceu antes, né? Esse fato nunca aconteceu antes. Em Apocalipse 17, 5, 6, nós lemos lá o texto da palavra do Senhor. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando o vi, admirei-me com grande espanto. As novilhas vermelhas sem defeitos também é outro sinal. O Instituto do Templo de Israel já notificou que em 2014 havia nascido a primeira novilha vermelha sem manchas ou pelos de cores diferentes. E já nasceu uma segunda novilha vermelha, kosher, perfeita segundo a lei de Moisés, e sem qualquer ferimento, como é a exigência que está em número 19, 3. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que vos traga uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha idade ainda levado o jugo. Entregá-la eis a Eleazar o sacerdote. Este o atirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Falta a construção do terceiro templo, que será realizada pelo anticristo. Aí peço para você assistir as minhas mensagens sobre o anticristo e Apocalipse, que são uma série de 5 vídeos. Os judeus estão atentos para esses sinais que indicam que o Messias aparecerá. Já estão se preparando para aceitar um outro Messias. Uma novilha vermelha não nascia há mais de 2000 anos em Israel. A emblemática construção do templo. Aqui nós temos algo também bem importante. Embora Israel tenha retomado o controle da cidade velha de Jerusalém e da área do Monte do Templo na Guerra dos 6 Dias em 1967, o monte permanece sob a custódia da Jordânia, sob os termos do Tratado de Paz. Os judeus não podem orar nem realizar cerimônias religiosas lá. É onde foi construída no século XVIII a mesquita Al-Aqsa, sob as ruínas do Templo de Salomão. Somente o anticristo conseguirá resolver essa questão para que os hebreus construam o terceiro templo. Importante vermos isso. O aparecimento do anticristo.
João 5,43 nós lemos: Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, declaro-vos que o recebereis. Segundo o rabino judeu Chaim Kanievski, um dos mais respeitados rabinos de Israel, o Messias está vivo e poderá se revelar a qualquer momento. E ele disse: o Messias já vive entre nós. O rabino Shalom Arush, que estuda há 40 anos o Messias, quebrou o silêncio e falou: Este será o último ano novo sem o Messias. O ano novo começa em 18 de setembro. Certo pastor teve uma visão aí onde uma mão carimbava a data setembro. Será setembro o aparecimento do anticristo na Terra? Muitos perguntam. Só tem um jeito de saber, vai ter que esperar chegar algum mês de setembro. Mas datas, a gente deve ter muito cuidado com essa questão de datas. A gente cita para ver o que tudo está acontecendo. Mas a gente deve ter muito, porque nós não sabemos dia nem hora para nada. Então é muito importante a gente tomar cuidado com datas, muito mesmo. Os judeus querem tocar o shofar no monte do templo, pois anuncia a chegada do Messias. O que está faltando? O arrebatamento da igreja. Adormeceram-se azeite, no versículo 5. Nem a pandemia da Covid conseguiu despertar muitos cristãos. Na maioria dos cristãos, o que mudou foi o que ele saiu de uma igreja onde cometeu pecado e fugiu para a disciplina e foi se esconder em outra, ou que ele abandonou a sua congregação e nunca mais apareceu. Virgens dormindo e sem azeite. Aí nós temos uma questão muito emblemática, para dizer a verdade. Nós temos uma questão muito emblemática. Gente que não se congrega mais depois do coronavírus e nem sente falta. Gente que quase não ora e não lê a palavra de Deus. Gente que não prega mais o evangelho. Não convida nenhuma pessoa para vir ao culto ou ao discipulado. Gente que manda mensagens políticas, de viagens, de festas e redes sociais, mas não divulga a mensagem de que Deus tem falado em sua congregação. Gente que não ganha alma para Cristo, não faz discípulos, não aconselha uma alma em desespero. Gente que gasta seu tempo e seu dinheiro no quê? Em coisas dessa vida terrena e que não tem peso de glória nos céus. Versículo 8 diz: as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas ao menos perceberam que suas lâmpadas estavam se apagando. 1 Tessalonicenses 5,19, o apóstolo Paulo diz: não apagueis o espírito. Quando as nossas lâmpadas vão se apagando, tudo que é espiritual vai morrendo. E vamos voltando a ser novamente homens carnais, cujo propósito é o prazer. É atender desejos da carne. Mas o que mudou em sua vida após o tempo da pandemia da Covid-19? Uma boa pergunta. Ao fechar as igrejas, veio o recado: Deus não quer música e louvor carnal cantado por adúlteros no púlpito. 2 Crônicas 7, 13 e 14 diz assim: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A pandemia do coronavírus iniciou um novo tempo no mundo todo e não tem mais volta. O que começou foi dada a largada, não volta mais. O mundo não voltará a ser como antes. Não vejo a hora de voltar tudo ao normal, diziam as pessoas. Não voltará mais a ser a mesma coisa. Aquilo foi um divisor. A pandemia da Covid foi um divisor de águas. Mateus 25, 6 diz: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. O anticristo precisa ser revelado e para isso é necessário que a igreja seja removida, pois ela impede o seu aparecimento. 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8 diz: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda.
Quem consegue reagir com mensagens da palavra do Senhor é porque trouxe vasilha com azeite. Eu tive uma visão numa reunião do Ministério de Intercessão no sábado, em 13 de fevereiro de 2021. Eu vi num restaurante self-service com uma variedade incrível de alimentos, uma coisa linda. Mas o homem pegava a comida deliciosa e jogava fora, ao invés de comer. Muitos estão fazendo isso com a palavra de Deus. Recebem palavras maravilhosas, mas estão jogando fora. Se você não reage, é porque não trouxe vasilha de azeite com azeite. E a sua lâmpada está quase no fim. Você tem que trazer sua vasilha com azeite. É ter uma vida dependente do Espírito Santo. É permitir ser usado pelo Espírito Santo. Em breve, muito em breve, vai acontecer o maior evento no planeta Terra depois da vinda do Filho de Deus aqui na Terra. Vai se cumprir a profecia. Vai se cumprir esta profecia. Porque o Senhor mesmo descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 18. Vai se cumprir então a profecia. Lucas 17, 34 e 36. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas morrendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. São coisas interessantes e maravilhosas, nós não podemos deixar de falar. Haverá um tempo em que não haverá mais tempo. Efésios 5,17 diz: Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. O real digital XX será uma moeda digital brasileira do Banco Central do Brasil, utilizada com uma versão digital do real brasileiro. A inteligência artificial, isso a partir de 2024. Então, a partir de 2024, nós também teremos já o dinheiro, o real será digital. Será digital. A inteligência artificial continua evoluindo e assustando a muita gente. Consegue fazer um paraplégico voltar a mover seus membros com um chip implantado no cérebro e até fazer a voz de cantores que já morreram. O que mais a inteligência artificial será capaz de fazer? Milhões de cristãos se cansaram de acreditar que Jesus voltará em breve. Quase já não acreditam em mais nada da Bíblia. Muitos abandonaram a igreja e passaram a viver suas vidas independentes fora do reino de Deus. Outros tantos estão procurando igrejas onde os pastores favoreçam seus desejos carnais e seus pecados não sejam mais pecados. Lucas 18:8, Jesus disse: Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E o texto de Marcos, para encerrar, Marcos 13, 33, 37. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa, e desse autoridade a seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Vem, Senhor Jesus, Maranata. Aí está a palavra do Senhor. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, o seu gostei. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Deus abençoe você. Espero que você tenha sido edificado com esta mensagem. Um resumo da parábola das 10 virgens. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.